Os juros nos Estados Unidos estão hoje na faixa de 0,75% a 1%. O Fed já havia sinalizado uma elevação de 0,5 ponto neste mês, mas analistas avaliam que o número pode ser revisado para 0,75 ponto percentual, o que seria a maior alta desde o início da década de 1990. Além da expectativa para esse anúncio de quanto será o aumento, também há muita expectativa para o comunicado que vem depois, em que o Fed justifica a decisão, explica e dá uma previsão para os próximos meses. Os investidores querem saber por quanto tempo essa escalada na taxa de juros deve continuar, exatamente por causa desse medo de o país entrar em recessão. A expectativa é parecida no Brasil, embora o cenário seja diferente. Por aqui, o Banco Central começou o processo de aumento dos juros um ano antes do que os norte-americanos. Mas a maioria dos analistas espera agora a 11ª elevação seguida. Mas até quando vai durar esse ciclo de aperto monetário? Trazemos essa e outras questões para o Renato Velloni. Ele é economista e professor do IBMEC de São Paulo. Renato, muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Carol. Todo mundo hoje de olho em economia, Renato. Então você vai conseguir desvendar para a gente o que está por vir e também, claro, os impactos das decisões de hoje para o mundo. A começar, Renato, vamos olhar para o Brasil. Expectativa de mais uma alta da Selic. A gente sabe que é um remédio amargo diante da alta da inflação. A questão é, Renato, estamos acertando na dosagem desse remédio? Olha, Carol, é sempre difícil falar acertando, né? Porque em economia a gente não tem a perfeição nunca. A gente geralmente está trocando um problema por outro. Aqui, ao subir os juros, a gente está, sim, lidando com bastante determinação para eliminar a inflação, né? Agora, como você mesmo comentou, o remédio é amargo, então, assim, gera para a gente desemprego, gera menos crescimento. Agora, pelo menos que se a gente for imaginar o que seria o mais recomendado para um banco central, né, fazer no momento, seria ter esse patamar de juros mesmo que a gente está hoje, e inclusive aumentar, né? Hoje estão reunidos lá, aumentar mais 0,75, né? Essa é a expectativa do mercado, exatamente porque o compromisso é que se consiga trazer a inflação de 2023 para o centro da meta ou próximo da meta, né? Digo 2023 porque a inflação de 2022 meio que ela já está no bolso, a gente já não tem mais tanto o que fazer. As medidas de política monetária que estão sendo tomadas agora, elas levam um bom tempo até assim, a população, né, comum, os empresários sentirem esses efeitos. Então, aqui já é uma gestão que se está fazendo da inflação para o ano que vem. Então, assim, em termos de inflação, sim, essa dosagem é muito adequada. Agora, é um remédio amargo aí, a gente pode esperar um tempo aí, pelo menos mais uns 6 meses de crédito reduzido, crédito caro, ou seja, é difícil consumir. É difícil para o empresário também, enfim, ampliar os seus investimentos, tá? Então esse é o cenário que está colocado na mesa aí hoje. O que vem de sinalização do próprio Banco Central e por parte de operadores do mercado, de economistas, Renato, no que se refere à continuidade desse ciclo de aperto monetário? A gente teve a inflação em maio em 0,47%, desacelerou para 11,73% em 12 meses. Ainda está muito elevada. Estamos falando de uma inflação de 2 dígitos por aqui. Mas teve uma desaceleração, Renato. Isso pode, de alguma forma, sinalizar que brevemente terá fim esse ciclo de aperto monetário? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Carol, provavelmente a gente está vivendo aqui mesmo o pico, tá, da inflação. Daqui para frente, a inflação aí acumulada em 12 meses, ela deve sim continuar caindo. Agora a queda não é linear, né? Não vai caindo todos os meses bem certinho. Em economia a gente vê aqueles gráficos, né, de bolsa, enfim, sempre tem altos e baixos, né? A coisa não vai andando assim de uma maneira tão tranquila, mas sim é esperado que a inflação, a partir de agora, vai se reduzir, porque a gente já chegou em um patamar de juros bastante elevado, já faz um ano, mais de um ano que a gente está sistematicamente subindo os juros, então o efeito acumulado disso é muito importante, então já era o esperado mesmo que a partir de agora a inflação comece aí a desacelerar, precisa desacelerar, e se isso de fato for verificado, né, é a expectativa, então os juros podem também parar de subir. É esperado, a maioria dos economistas
economistas imaginam que depois dessa elevação de hoje, ainda vai ter mais uma na próxima reunião, que os juros iriam para em torno de 14%. Então, o pico seria 14%, é mais ou menos o que o mercado está esperando, e que esses 14% de juros dê conta para trazer a inflação de 2023 ali em torno de 3%, 4%, que é o combinado. Mas aí entra nessa conta, Renato, a decisão que vai sair do Fed também, não? Há uma grande expectativa para um novo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Inclusive, fala-se num risco de recessão da maior economia do mundo. Em que medida que o que vem de decisão do Fed, inclusive esse receio de recessão, mexe com a nossa economia? E não só aqui com o Brasil, mexe com a economia mundial. Sim, sem dúvida. Essa é uma informação extremamente relevante de como o Federal Reserve vai conduzir essa política monetária, porque lá também, assim como aqui, eles estão convivendo com uma inflação elevadíssima e não tem outro jeito, a gente precisa utilizar desse mesmo remédio. Os juros nos Estados Unidos foi por muito e muito tempo quase que zero, 0,25%. Já teve uma elevação recente e a aposta é que suba mais 0,75 pontos e que continue subindo ali na virada do ano 2022, 2023, deve bater aí até um teto de 4%. De juros. Isso, assim, para quem viveu um bom tempo com juros zero, sair de zero, uma economia americana para 4, é assim um impacto brutal, porque as referências deles são muito diferentes das nossas, né? Então a gente está acostumado, a gente teve em 2014, 2015, a gente teve juros no patamar de 14%, né? Na nossa história a gente teve várias vezes. Para a economia americana não, tá? Sair de 0 para 4%, assim, num período tão pequeno, é uma diferença brutal. Então o primeiro reflexo que a gente sente de tudo isso, assim, os títulos públicos dos Estados Unidos, eles ficam mais atraentes para os investidores do mundo inteiro. Então, a primeira coisa grande que acontece quando os Estados Unidos sobem os juros é uma desvalorização do câmbio de todas as economias emergentes, inclusive o Brasil, tá? Então, a gente deve esperar aí, em alguma medida, desvalorizações, tá, da nossa moeda, simplesmente porque, imagina assim, investidores internacionais que estão comprando títulos do Brasil e que falam, cara, mas agora os Estados Unidos vai pagar 2%, 3%, 4%, então não vou mais aplicar no Brasil, que é arriscado, e vou passar a aplicar nos Estados Unidos, que ainda que eu ganhe só 3%, 4%, eu sei que lá é muito seguro, né? E os investidores, eles procuram baixo risco, procuram segurança. Então, toda vez que os Estados Unidos aumentar os juros, é isso que acontece, a gente vê direto. Então, o câmbio, né, aumentando aqui, desvalorizando no Brasil, a gente tem de novo um impacto inflacionário. Aumenta todos os produtos que são importados, todos os produtos que têm uma cotação internacional. Eu tenho de novo combustíveis subindo nesse cenário e pressionando a inflação daqui. E se a inflação daqui for mais pressionada, a gente vai precisar de mais remédio ainda, mais juros. Então, é tudo uma bola de neve, né, que começa aí com os Estados Unidos aumentando os seus juros. Que vamos acompanhando, então, desdobramentos dessa bola de neve que vai se formando, Renato. A gente ri, mas tá aqui preocupado, né, Renato? Não, fazer o quê, né? Melhor rir, mas sim, é bastante delicado. Agora, tem uma parte boa, tá, nisso, que eu tô comentando, porque essa bola de neve, queira ou não, ela já tá, a maior parte desse efeito já está precificado, né? O que a gente diz na economia. Então, os investidores já estão esperando exatamente esse cenário. Então, é por isso que a gente viu as bolsas aí do mundo inteiro em queda nessas últimas semanas, nesses últimos meses até, né? Então, quer dizer, são investidores já se adaptando a toda essa realidade. Então, se tudo isso que eu falei acontecer, não vai ser uma grande surpresa. Então, os agentes já estão preparados para conviver com isso. Agora, se o movimento for muito maior do que esse projetado, então se os juros americanos não for até o final do ano para 4, mas forem para 6, aí sim a gente tem um efeito muito maior. Ou se eles, de repente, falarem, poxa, eu não vou não levar os juros até 4%, vou parar em 2%. É uma possibilidade, né? Agora não é o que a gente espera. Se isso acontecer, aí de novo o real passa a se apreciar, né? Ele fica mais barato, ajudando aqui o nosso cenário de inflação interna. Então vamos ver, como você comentou, a gente precisa acompanhar os próximos capítulos dessa novela. E a gente conta com você, claro, Renato. Obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Carol. Abração. Eu que agradeço. Um abraço.